gente, tudo bem? Vamos aí começar a nossa aula de hoje, né? Hoje que é 28 de julho, terça-feira, e nós vamos aí para nossa aula de geografia. Na nossa aula de geografia de hoje, a gente vai continuar aquele conteúdo que a gente estava estudando, né? Na aula passada, a gente começou a dar uma introdução sobre os quilombolas, né? Sobre os quilombos. Esse lugar que serviu aí de abrigo, né? E até hoje ainda serve como uma forma de apoio aos grupos africanos, né? Aos descendentes africanos que vieram aqui para o nosso país. E a gente vai estar dando continuidade a esse estudo. Você já pode aí estar pegando o seu livro, estar organizando seu material para a gente iniciar a nossa aula. Nós vamos começar aí pela nossa correção e logo depois a gente volta aí com o conteúdo, tá certo? Vamos lá? Vamos iniciar a nossa correção pela atividade da ficha de atividades que está na página 113. Primeira questão. Nesse caça-palavras estão escondidas algumas palavras que possuem relação com o tema do capítulo. Encontre-as e circule-as, depois escreva no espaço indicado o que você recorda sobre as palavras encontradas. Então, vocês podem ver aí, né, marcado de vermelho, onde está cada uma das palavras. E depois que você encontrá-las, você vai falar sobre o que você lembra de cada uma delas. Se você tiver alguma dúvida em relação, volta lá no capítulo, faz uma leitura rápida para você conseguir aí informações sobre cada uma dessas palavras. Segunda questão. Para ser reconhecida pelo governo brasileiro, uma comunidade quilombola precisa comprovar a relação de seu território com a ancestralidade e cultura dos escravizados. Um dos principais órgãos responsáveis por essa mediação é o INCA. Ache o caminho para que a comunidade se desloque até o INCA e, posteriormente, obtenha sua certificação. E aí vocês podem ver as opções de caminho realizado aí para chegar até o INCA e, posteriormente, até a sua certificação. Então, gente, a gente vai ver hoje na aula, né, um pouco mais sobre os quilombolas, começando aí pelo quilombo. O que é que o quilombo representa para essas pessoas que precisam aí, né, desse espaço, desse abrigo, desse apoio? O que ele significava antes e o que ele significa hoje em dia, né? A gente sabe que a gente já não está mais num período como era antes da escravidão dos povos africanos, mas até hoje os quilombos ainda existem e ainda agregam ali uma comunidade. Então nós vamos estudar um pouco sobre isso e sobre alguns dados referentes, né, aí aos quilombos existentes aqui no nosso país. Então já pega o seu livro, abre aí na página 208 e vamos acompanhando aí o conteúdo, observando as imagens e fazendo aí essa associação para a gente estar lembrando do conteúdo, tá bom? Vamos lá? Vamos aí dar continuidade aos nossos estudos a partir da página 208 do livro integrado. Quilombo, lugar sagrado. Uma das noções mais importantes para a compreensão desse estudo e da importância das comunidades quilombolas é a referência ao processo de sacralização da terra, de valorização do território como ente histórico. Aí no ícone oralidade a gente pode observar: cada pessoa ou grupo social tem lugares que são muito importantes e representam diferentes significados. Qual é o lugar mais importante do mundo para você? E aí a gente pode lembrar, né, de várias pessoas, lugares que são muito importantes, muito especiais. Cada povo tem ali um lugar especial, pode ser sua igreja, sua sinagoga, seu templo, pode ser o lugar onde a pessoa nasceu, onde viveu os seus pais, os seus avós, os seus antepassados. E da mesma forma, os quilombolas, né, têm aí no quilombo um lugar sagrado. Muitos esforços são organizados para que políticas públicas garantam a posse da terra aos quilombolas e preservem a importância histórica e cultural dessas regiões, assim como também a gente estudou dos povos indígenas também passam aí por esse mesmo processo. A demarcação das terras de comunidades quilombolas é realizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCA. Mais recentemente, essa responsabilidade passou a ser do Ministério da Agricultura. E aí a gente pode observar uma imagem, né, de uma pessoa no quilombo Sandra Braga
quilombola, mostra o post dos avós e segura o documento de identificação da terra de sua comunidade. A imagem demonstra a importância da ancestralidade e do reconhecimento das terras. Aí nós temos uma atividade que vocês vão realizar logo depois aqui da nossa aula. Para você, o direito à terra deve ser garantido aos quilombolas? Justifique sua resposta. Aí você vai expor a sua opinião. O que você acha sobre esse assunto da demarcação de terras, da garantia dos direitos aos quilombolas, às suas terras, às terras de seus ancestrais? Na segunda questão, imagine que você é descendente de escravizados e vive em um quilombo. Em seu caderno, escreva uma carta às autoridades explicando a importância desse território para você e para as pessoas de sua comunidade. Então, essa atividade vocês vão fazer logo depois aqui da nossa aula, certo? Agora, nós vamos aí para a página 209, dados quilombolas. Como a gente estudou também os dados das comunidades indígenas, nós vamos estudar aqui um pouco sobre os dados das comunidades quilombolas. Atualmente, são mais de 80 mil famílias quilombolas vivendo em todas as regiões do Brasil, mas apenas uma pequena parte já foi reconhecida. Mais de 1.700 comunidades ainda estão com processos abertos, a maioria na região nordeste do país, ou seja, aqui na nossa região. E nessa mesma página, nós temos aí a seção com a lupa na mão. Na página 37 do material de apoio, há um mapa do Brasil e alguns círculos com números aproximados de processos abertos para reconhecimento de terras quilombolas. Vocês irão recortar o mapa e colar no caderno. Em seguida, vão recortar cada círculo e colar em cima da unidade federativa correta. Após finalizar seu mapa, dê um título a ele. Nessa mesma página, nós temos aí o ícone para saber mais, onde vocês vão ver o pequeno texto aí falando sobre Pedro Miguel Arcanjo, mais conhecido como Pedro Papiri. É um dos patriarcas de uma comunidade quilombola na cidade de Santa Cruz de Goiás, no estado de Goiás. Ele já tem mais de 100 anos e é a história viva do lugar. Os técnicos da Fundação Cultural Palmares assim o descreveram. E aí vocês podem ler esse pequeno texto falando um pouco mais sobre esse patriarca que vive aí em Goiás. Vamos agora para a página 210 saber um pouco sobre censo agropecuário. Vocês sabem aí o que é censo, né? Já pararam para pensar como que eles conseguem descobrir, como nós podemos descobrir, né? Quantas famílias, quantos quilombolas existem? Como é possível a gente descobrir quantas comunidades quilombolas existem no nosso país? Isso só é possível, gente, graças às pesquisas, né? Por isso que é muito importante os censos realizados pelo IBGE. Só assim é possível recolher informações consistentes e satisfatórias sobre qualquer grupo social. E o governo também só vai poder realizar políticas públicas efetivas para cada um desses grupos se eles tiverem informações relacionadas a cada um. O censo agropecuário é focado nos espaços onde se realizam atividades de agricultura, pecuária e extrativismo. As comunidades quilombolas passaram a ser mapeadas e valorizadas como parte de toda a complexa estrutura da produção agropecuária no Brasil, ao serem incluídas como parte integrante desse censo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística organiza o Censo Agropecuário, Florestal e Agrícola, popularmente chamado de Censo Agro ou Censo Rural. Esse censo é um grande trabalho de pesquisa dos territórios do IBGE em relação à produção agropecuária do país. Por que isso é importante para as comunidades quilombolas? Você já estudou que as comunidades quilombolas estão, em sua maior parte, envolvidas com a produção agrícola. Por isso, devem ser valorizadas como os locais de produção, assim como os quilombolas podem ser entendidos como produtores rurais. Na página 211, nós podemos ver um pouco sobre o procedimento. No censo agropecuário, os técnicos do IBGE aplicam questionários
aos membros das comunidades quilombolas com o objetivo de levantar dados sobre quanto é produzido nas comunidades, quais são os principais itens, se há venda de produtos nas regiões próximas e etc. Esse processo é muito importante, pois coloca a comunidade quilombola como produtora de riqueza, ou seja, ajuda a economia do país. Os resultados do último censo agro foram publicados em 2018. E aí nós podemos ver, né, a seção para saber mais, que ainda está aí nessa página 211. No Rio, Censo Agro coleta dados da agricultura quilombola. A equipe de coleta do Censo Agropecuário no município do Rio de Janeiro visitou, entre 18 de janeiro a 2 de fevereiro, várias famílias quilombolas que vivem e produzem itens agrícolas no Parque Estadual da Pedra Branca, no bairro da Vargem Grande, zona oeste da cidade. A unidade de conservação é o território da comunidade quilombola Cafundá Astrogilda, que nasceu há mais de 2 séculos, mas apenas em 2010 foi reconhecida como quilombo pela Fundação Palmares, instituição pública federal voltada para a identificação e promoção da arte e da cultura afro-brasileira. Não deixe de realizar a leitura aí da página 210 e 211 para aprimorar e adquirir ainda mais conhecimento sobre os assuntos trabalhados na aula de hoje. Vamos agora pegar a nossa ficha de atividade. Se for necessário, dá uma pausa aí no nosso vídeo, na aula. Pega a sua ficha de atividade para a gente estar realizando as nossas últimas atividades de geografia presentes aí nessa ficha de atividade. Na primeira questão, 115, então dá uma pausa no vídeo, acha aí a página 115 e comece a sua atividade. Analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Na letra A, os quilombos eram um espaço de resistência dos escravos e por isso não existem mais comunidades quilombolas no país. Então nós acabamos de estudar que essa afirmação aí é falsa, né? Ainda existem quilombos e essa resistência continua aí firme e forte. Na letra B, as comunidades quilombolas atualmente vivem de incentivos do governo e, por esse motivo, não realizam nenhuma atividade econômica. Como nós acabamos de estudar aí na nossa aula, né? Eles realizam, sim, atividades econômicas e não vivem apenas de ajuda do governo, de incentivos do governo. Eles trabalham, produzem, vendem, criam renda para o seu próprio sustento e também ajudam na economia do país. Na letra C, é importante para o reconhecimento das comunidades quilombolas que o censo agropecuário continue indo até elas? Com certeza é verdadeiro, né? Muito importante que essas informações sejam colhidas para que os governos também possam aí contribuir e ajudar essas comunidades de diferentes aspectos. Na letra D, as comunidades quilombolas estão apenas em áreas rurais do país? Falso, nós vimos que não, né? Que existem comunidades quilombolas também dentro das cidades. Segunda questão, a imagem ao lado faz referência a uma comunidade quilombola do estado do Espírito Santo, no sudeste do Brasil. O que poderíamos dizer sobre as principais atividades econômicas dessa comunidade ao analisar a imagem? Além disso, essa comunidade se encontra em uma área rural ou urbana? Por quê? Essa resposta é pessoal, mas é importante que vocês façam aí uma referência à agricultura, né? E como as comunidades quilombolas, em sua maioria, praticam essa atividade. Aí, com relação à identificação do espaço rural, é fundamental que vocês retomem esse conceito e indique o espaço rural não simplesmente por uma análise da paisagem, mas sim enfoque a prática da agricultura como elemento para uma possível definição do espaço rural, né? Geralmente é no espaço rural que as pessoas aí se dedicam mais à agricultura. E na nossa última página, fechando aí o nosso conteúdo na ficha de atividades, nós podemos ver a página 116. Elabore um gráfico de barras que indique aproximadamente a quantidade de terras quilombolas que estão em processo aberto no Brasil. Lembre-se de usar os dados que você já viu na seção com a lupa na mão
da página 209. Então, se você tiver aí alguma dúvida sobre essa quantidade, vai lá na página 209, veja a quantidade e você vai observar aí os números na lateral do gráfico e pintar até chegar aí no número aproximado de terras quilombolas que estão em processo aberto no Brasil. Aí na atividade do livro, da página 209, vocês vão ver aí o mapa do Brasil, um mapa aí que tá todo em branco, né? Ele tá só dividido aí os territórios por unidades federativas. Tô mostrando aqui para vocês no livro, tá? Essa página desse jeitinho aqui, eu vou estar mostrando também aqui no cantinho a imagem, a foto, tá certo? Vocês irão recortar esse mapa, de preferência, colhem aí no caderno de vocês, né? Abram lá o caderno de vocês, na disciplina de geografia, coloquem lá geografia, a data de hoje, tá? A página, atividade referente à página tal, o livro integrado. E aí vocês irão recortar esse mapa, colar lá no caderno de vocês, depois vocês vão pegar essas bolinhas que estão aparecendo aí, com a sigla de cada estado, certo? De cada unidade federativa e também com um número. E vocês irão estar aí colando no lugar correto que pede aí na explicação da atividade que vocês irão realizar, tá certo? Então, façam isso aí com bastante capricho, bem organizado. Depois que terminar, tira a foto e me envia. Eu vou estar deixando aqui também no final do vídeo para vocês a agenda da ficha de atividades, para vocês realizarem também essa atividade aí da ficha e estarem aí treinando, né? Colocando os conhecimentos de vocês à prova, à prática. Então, façam a atividade, me enviem a foto e até a nossa próxima aula. Um beijão e tchau, tchau!